Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre a questão das cotas, desmistificar, né, muitas informações falsas que nós temos com relação a esse assunto. E o nosso tema de hoje vai ser muito especial. Estou aqui, né, com a minha amiga Yasmin, que é professora de Sociologia aqui do nosso pré-vestibular, do nosso projeto ASES, com a minha amiga também, Maria Alice, que é professora aqui, e juntos vamos conduzir esse assunto. Perfeito, muito obrigada, Cleiton. Eu queria falar um pouquinho, né, sobre as leis de cotas, né, e o que são elas. As leis foram introduzidas com o intuito de reservar algumas vagas, né, nas nossas universidades públicas. A primeira lei que foi criada foi a Lei 12.711, que foi a lei que implementou a obrigatoriedade em todas as universidades federais. Mas anteriormente a essa lei, na UERJ, a gente já tinha essa implementação, porque tivemos algumas leis que foram aprovadas na LERJ no ano de 2000, 2001 e 2002. Essas leis foram responsáveis por reservar também 40% para pessoas negras e pardas e também reservar uma porcentagem para pessoas que eram egressas, né, que acabaram de se formar ali no ensino público. Mas depois dessas leis, no ano de 2023, a gente teve a Lei 12.723, que foi responsável por alterar algumas questões dentro dessas leis já estabelecidas. Dentre essas alterações, a gente teve, né, a inserção de pessoas com deficiência e os quilombolas dentro dessa porcentagem aí reservada para as cotas. E também tivemos uma alteração na questão, né, da ampla concorrência. Então, todos os candidatos agora, eles concorrem à ampla concorrência e caso a nota de corte seja superior à nota deles, né, eles assim conseguem concorrer às cotas. Mas agora eu vou passar a palavra para o Cleiton. Antes não tinha me apresentado, né? Eu sou Cleiton, sou professor de História aqui no projeto ASES, no nosso pré-vestibular. E o nosso objetivo, né, no caso, é falar também sobre o panorama histórico, o recorte histórico, para a gente entender a importância e a validade das cotas, porque muitas pessoas falam e reproduzem informações falsas com relação ao sistema de cotas por ignorância histórica. A história eu acho que é fundamental para esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né? Uma diferença entre dois conceitos fundamentais para esse assunto, que é a questão da isonomia e a questão da equidade. A isonomia, né, é a mesma coisa que igualdade jurídica, seria uma igualdade mais formal. Aquela ideia de que todos somos iguais perante a lei, que é uma ideia que vem lá do iluminismo, da formação, né, desse mundo liberal, iluminista, lá no final do século XVIII, indo para o século XIX. E nós temos a questão da equidade, que é a gente tentar tratar de forma diferente os diferentes. Nós somos iguais perante a lei? Todos nós somos, né? Então, independentemente de gênero, de religião, de etnia, formalmente, né, todos somos. Mas existem, como a gente sabe, desigualdades materiais. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa negra periférica, ela não tem as mesmas oportunidades, ela não tem os mesmos acessos que uma pessoa branca que mora na Zona Sul, por exemplo, que teve acesso à cultura, a teatro, a balé, a inglês, que fez um ensino fundamental e médio numa escola particular que garantiu tranquilamente essa pessoa disputar uma prova militar ou uma prova vestibular, muito diferente de uma pessoa negra, por exemplo, que mora na zona oeste do Rio de Janeiro e que tem uma série de outros obstáculos para poder chegar lá, né? E essas diferenças, né, elas se constroem historicamente e já desconstrói um outro equívoco que as pessoas elas cometem, né? As pessoas geralmente acham que você dá uma cota você pensar que aquela pessoa que está, disputando pela cota, ela não tem qualidade intelectual, que essa pessoa ela é desqualificada intelectualmente falando. Não é isso, não é essa a questão. Não é a questão só do esforço individual, não é só a questão do quanto essa pessoa sabe, é a questão de uma estrutura social e econômica que possibilita, né, uma rede de oportunidades ou não para essas pessoas. E aí quem não teve acesso
a gente, né, precisa então de um Estado que seja economicamente atuante e que garanta então essas condições. Eu gosto muito de lembrar de uma charge que circula muito nas redes sociais, né, que é de 3 pessoas, né? Tem uma pessoa e aí você tem um muro, né? E essas pessoas estão assistindo a um jogo de futebol, né? E aí o que acontece? Você tem uma pessoa muito alta, que nem eu, por exemplo, né? E aí você tem pessoas que são mais baixas. Todas as pessoas têm a capacidade de visão, todas elas têm plenas condições de enxergar e de assistir àquele jogo. Porém, essas pessoas elas têm condições, né, diferentes, né? Por exemplo, uma é muito alta ou, por exemplo, nessa mesma charge, a gente coloca às vezes representado uma pessoa com um banco que consegue, né, ver por cima do muro e assistir todo o jogo, e as outras pessoas não têm esse caixote, não têm um jogo para poder subir e ver, né, o jogo que ali está sendo realizado. Então, esse caixote, ou essa caixa, por exemplo, ela representa as oportunidades que uma determinada pessoa tem e que as outras não têm. Então, a ideia da equidade é a ideia da cota, é a ideia de você dar oportunidade para quem não teve e assim conseguir assistir a esse jogo como a outra pessoa ali conseguia assistir ou ver, né? E aí, só para poder fechar essa parte, né? E aí passar a palavra de novo, a gente lembra, o meu papel aqui é falar de história, como professor de história, né? É falar da questão histórica e pensar, gente, o Brasil, esse país, né, enquanto Estado, e a gente for olhar nossa formação política, social, esse país ele não foi feito para a gente. Então, o Brasil, enquanto país, ele é uma invenção política do século XIX e que não foi feito por nós e nem para nós. Se a gente for pensar, por exemplo, a independência do Brasil, ela é um artifício político, ela é um mecanismo político que foi conduzido pela classe dominante, pelas elites fazendeiras e comerciais do século XIX, junto a Dom Pedro I. Você vai pegar a primeira Constituição do Brasil, de 1824, né? Quem podia só votar era quem era rico, branco, homem, dono de terras e dono de escravos. Então é um país construído a partir do patriarcado, do latifúndio, da escravidão, pensado por e para pessoas brancas de uma elite aristocrática, latifundiária, escravocrata, né? E aí a gente tem um outro marco importante para essa conversa, a abolição da escravatura, Lei Áurea, 13 de maio de 1888. O Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão oficialmente, né? E aí você não tem ali nenhuma política, né, social e econômica do Estado para poder garantir condições dignas de vida dessas pessoas que agora são escravizadas. E é muito louco pensar isso, porque se a gente for lembrar, no final do século XIX, o Brasil era um dos maiores exportadores de café do mundo. E todo esse café era plantado a partir da mão de obra negra escravizada. E você acaba com a escravidão e você não garante nenhuma condição digna de vida para essas pessoas pós-escravidão. Muitas dessas pessoas vão para as favelas, né, para os morros, e aí o ciclo de pobreza e de miséria vai se reproduzir de geração em geração, né, dentro dessas famílias negras, como a gente sabe. Então pensar, por exemplo, a questão antirracista, lutar contra o racismo, né, no Brasil, é você lutar contra a desigualdade econômica, contra a fome, contra o desemprego, contra a falta de terra, que atinge principalmente as pessoas negras. Então por isso que, do ponto de vista histórico, é fundamental você garantir cotas, por exemplo, para pessoas negras, né, porque é uma reparação com esse passado histórico, que forma um país que não foi pensado por essas pessoas, que se valeu da mão de obra negra explorada para poder erguer esse país, mas que no fundo largou após a abolição da escravidão essas pessoas negras com uma mão atrás e outra à frente, né? Então é isso, só para vocês terem uma ideia. Quando você tem a lei de terras em 1850, por exemplo, as terras no Brasil, os negros não poderiam comprar terras no Brasil em 1850. A terra se torna mercadoria no Brasil em 1850, a ideia de que a terra poderia ser comercializada, mas os negros, por exemplo, libertos, que nem tinham condição de comprar, mas pela lei eles não podiam comprar. Então a gente tem todo um histórico de retrocesso, né, que impede condições dignas de vida para essas pessoas. Eu estou citando só as pessoas negras, a gente tem outros recortes, né, que as cotas acabam contemplando, mas só para pensar a importância e a necessidade. Não é a cota, ela não é um privilégio, ela é justiça social, né? A cota não é você pensar que a gente está dando essas vagas porque essas pessoas não têm qualificação profissional, intelectual, que seja, não é isso. É uma questão de justiça social diante de uma história que foi construída historicamente em cima de exclusão, em cima de negligência com relação às minorias sociais desse país. Eu acredito que é muito importante deixar claro também que foram exclusões e cerceamentos dentro de todas elas, né, pautadas ali e respaldadas
pelo governo da época. Então, todos eram implementados por leis. Então, acredito que seja necessário ter leis também que devolvam essas oportunidades que foram tiradas, né? Porque muitas vezes acredito que muitas pessoas têm essa dúvida de acreditar que, a gente entende que é necessário a ocupação desses espaços por essas pessoas, mas que não é necessário ter uma lei que obriga. Não, é necessário sim, porque historicamente eles foram proibidos de ocupar esses lugares por leis. Então, leis proibiam pessoas de poder trabalhar, poder viver livremente, poder ali ter acesso a terras, como o Cleiton trouxe. Então, é muito importante que leis também permitam que essas pessoas tenham esses acessos. Eu queria só complementar, eu acredito que o Cleiton trouxe essa imagem, eu também sou apaixonado por essa charge, que eles utilizam, né, uma caixinha para cada pessoa, que seria essas oportunidades que todo mundo tem. E se você der uma caixinha para cada pessoa, nessa ideia de que cada uma tem um tamanho, essa igualdade não é justa. Porque mesmo que você dê a oportunidade ali, não vai ser justo que todas elas recebam da mesma forma. Então, a equidade é exatamente isso, você dar oportunidades com características específicas. Oi, boa noite. Eu sou a Maria Alice, eu sou professora e vestibulanda também. Eu fico aqui no pré-vestibular, também estudo quando dá, nas madrugadas por aí, porque é o tempo que eu tenho. E eu sempre tentei, quando eu tentei o Enem, eu tô tentando pela terceira vez, e sempre tentei pela cota de escola pública, por conta de realmente ter passado toda a minha vida nas escolas públicas e ter visto literalmente pessoas que podiam pagar cursinhos muito à minha frente. E ter sempre visto pessoas que saíam da escola, que faziam a escola pública, o ensino médio público, só para poder tentar pegar cota, saíam de lá e iam para um curso pré-militar, por exemplo, para poder pegar conteúdo, e eu tendo ir aqui em casa, ficar arriscando, suando para tentar alguma coisa para tentar chegar lá, sabe? E as cotas sempre foram a minha única forma de tentar, tá ligado? Então, eu vejo muito assim. E aí a gente também teve a implementação agora para acabar de vez, né, com a questão da tentativa de equidade, que foi a implementação do novo ensino médio, né? É muito interessante, antes de falar sobre essa questão do novo ensino médio, essa fala, né, que a Maria traz, que é essa questão das desigualdades de condições. Quando eu tinha comentado sobre a questão de isonomia, eu tinha falado, né, a ideia da isonomia, a ideia de que nós somos todos, né, iguais perante a lei. Mas essa ideia, né, ela é uma construção, né, como a gente tinha pontuado, né, que remonta, né, que vem lá do iluminismo do século XVIII. E isso, na realidade, isso não existe, gente, assim, com todo respeito, nós não somos iguais. É claro que assim, né, do ponto de vista, né, da estrutura biológica, corporal, etc., né, nós somos seres humanos, mas nós temos uma pluralidade, uma diversidade cultural, social, são realidades distintas, né? A gente tem que ter cuidado um pouco com esse tipo de discurso, né, que tenta padronizar tudo, e todas as realidades e todas as experiências. Nós somos diferentes, e aí, por isso que a gente precisa, né, de políticas afirmativas, né, que são, no caso, as cotas, para poder tratar essas diferenças de forma diferente, né? Que, até atualmente eu vejo muito dessa diferença quando eu penso que eu atualmente trabalho 40 horas semanais, eu trabalho 8 horas por dia, eu venho pra cá pro pré-vestibular quando dá pra eu vir, quando eu não tô morrendo de cansaço. E aí eu venho pra cá, fico o tempo que dá, porque depois à noite eu tenho que trabalhar em outro lugar, eu tenho que tentar conseguir outra coisa pra fazer. Então essa romantização, ela acaba sendo uma ideologia dominante da burguesia, da classe burguesa, para poder a gente, né, enfim, maquiar a realidade e falar, não, é isso aí mesmo, tem que se esforçar. O que você faz entre meia-noite e 5 horas da manhã? Você dorme? Não. Você tem que estudar? E não, nós somos seres humanos. Estude enquanto eles dormem. O capitalismo, ele é tão selvagem, cruel, principalmente na periferia do capital onde nós estamos, né, na América Latina, etc., né, que desumaniza as nossas vidas, né? Acima de tudo, nós somos seres humanos. Tem que estudar, tem que trabalhar, mas a gente também precisa viver. A gente não quer sobreviver, a gente quer viver. A gente quer ter um tempo livre para poder não fazer nada. A gente quer ter acesso à cultura, lazer, né? E essa ideologia dominante, né, do mais forte, e que você tem que passar por isso tudo mesmo, essa romantização do sofrimento, ela é um perigo, que acaba justificando esse tipo de abuso, de violência, né, como pessoas como a gente, como a Maria, né, passa.
E enquanto que você tem gente de classe média alta, gente, né, que vem de uma realidade toda elitizada, que não precisa passar por nada disso e tá tudo certo. Então, assim, é muito complicado, né? E aí, falando sobre essa questão do novo ensino médio, eu gosto muito daquela frase do Darcy Ribeiro, que é um outro querido também, Querido também. Enfim, antropólogo, educador, enfim, sociólogo, né, que nos deixou no final do século XX, final dos anos 90. O Darcy Ribeiro, ele falava, né, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? E essa questão do sucateamento da escola pública, a gente sabe que é um processo histórico, não é de hoje, e o novo ensino médio ele vem para poder alargar, ele vem para poder intensificar esse processo e alargar os abismos, as diferenças de classe e as diferenças entre o ensino público e o ensino privado, né? O novo ensino médio, para a gente ter uma ideia, ele é implementado no governo Temer, né? Então, assim, depois que a Dilma ela cai em 2016 com o impeachment, né, ou golpe, a gente tem uma série de avanços com relação à destruição dos direitos da classe trabalhadora, da educação, os direitos dos estudantes, etc. É com o Temer que a gente tem, por exemplo, a reforma da Previdência, né, que a gente tem a reforma trabalhista, e aí que a gente vai ter um novo ensino médio dentro desse pacote. Eu quero pontuar que o novo ensino médio não está isolado, a gente precisa ler o novo ensino médio dentro desse contexto de avanço do neoliberalismo, que é a destruição do que a gente conheceu por direito social, né, e avanço da destruição dos direitos trabalhistas, que começa com Temer, o Bolsonaro dá continuidade, e agora no governo Lula 13 a gente tem apesar do PT vir de uma política mais de centro-esquerda, na prática tem um comportamento tão neoliberal e de destruição, né, do direito social como, né, esses governos anteriores que a gente está mencionando, né? E aí, de qualquer forma, a ideia do novo ensino médio né, a gente destruir essas disciplinas tradicionais que a gente, né, conhece, a biologia, a filosofia, a sociologia, a história, a gente inventa umas disciplinas assim, um pouco nada a ver, muito nada a ver, na verdade, né? Você vai ter lá o que rola por aí, e aí vai ter, né, projetos de vida, e aí que projetos de vida você vai oferecer, né, para uma sociedade perdida, adoecida, né, pelo capital. Então, assim, que projeto de vida é esse, né? Mas, enfim, né, a gente tem essas disciplinas, e o que pega muito é que a escola pública ela vai trabalhar com esses itinerários, sucateando cada vez mais as disciplinas tradicionais. A escola particular ela não vai seguir isso, então a escola particular está sendo paga, o pai está lá pagando para o filho passar no Enem, passar na prova militar, então ela vai manter todo o arcabouço das disciplinas do ensino médio, do ensino fundamental, e quem vai ser mais ainda sucateada e atingida vai ser a escola pública. Então a gente vê a partir daí a necessidade ainda mais, né, de uma cota para um estudante negro ou um estudante pobre no geral de escola pública, que vê um ensino público cada vez mais destruído e a escola pública cada vez mais sucateada, né? E assim, gente, o que é muito assustador é que a gente está caminhando para uma situação cada vez mais complicada, né? Porque assim, gente, no mesmo governo Temer, além de todas essas destruições que a gente falou, dentre as quais a gente tem um novo ensino médio, a gente vai ter a aprovação do teto de gastos, que é uma medida, né, neoliberal. A ideia e o objetivo basicamente é limitar drasticamente o investimento público em várias áreas, em educação, saúde, alimentação, cultura, lazer, renda, meio ambiente, né? E esse novo teto de gastos, ele continua durante o governo Jair Bolsonaro e continua agora com o governo Lula 3, né? A gente teve o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que conseguiu aprovar no Congresso o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal ou o novo teto de gastos, que de novo não tem nada, que continua limitando drasticamente o investimento público. Então o que a gente vai ter daqui para os próximos anos é uma redução cada vez maior de investimento público. Então, assim, a escola pública que já era sucateada, ela vai ser cada vez pior. A universidade pública, né, que enfrenta seus obstáculos, vai enfrentar cada vez mais. Então, gente, isso é assustador. Então, assim, como que a gente vai ignorar o sistema de cotas? Não tem como, gente. Então, assim, porque as desigualdades sociais, a gente está caminhando para um nível, né, que as desigualdades sociais, elas vão, né, se aprofundar cada vez mais. Eu sei, né, que, por exemplo, esse governo que está, ele tem, né, um discurso social liberal, de que, olha, nós gostamos, né, nós defendemos pessoas negras, nós somos antirracistas, mas a gente está conversando aqui sobre a prática econômica, que vai cada vez mais destruir a coisa pública, a escola pública, necessitando cada vez mais de cotas
né, para poder dar oportunidade para esses alunos que antes já não tinham, agora vão ter cada vez menos. E isso é assustador. E a gente precisa, né, conversar e discutir e disputar a consciência política das pessoas sobre isso. Sim, eu acredito que, voltando um pouco, né, pensando muito nesse aluno, nesse espaço que ele está, né, principalmente o aluno da escola pública, dentro desse novo programa, né, do ensino médio, ele está ali sendo limitado. Então, ele está ali, né, sofrendo com essa limitação. E, para além dessa limitação, ele sofre uma pressão muito grande de fora, porque essa pressão é esses discursos de que você pode, se você for atrás, se você se dedicar ali todas as horas que você tem disponível no seu dia estudando, você vai conseguir. E isso a gente sabe que é uma mentira, a gente sabe que não é uma realidade. Os jovens, não só os jovens, né? O ser humano como um todo, ele é um ser social. Então a gente necessita de várias necessidades básicas que a gente tem ali que suprir. Então a gente precisa conversar, a gente precisa sair, a gente precisa se divertir, porque isso faz com que o nosso organismo, o nosso corpo consiga trabalhar da melhor forma. Então, se a gente escolher abdicar de tudo isso e focar somente, por exemplo, estudar, só vou estudar, não vou conversar, não vou socializar, eu não vou comer direito, eu não vou dormir direito, eu não vou, não vou suprir minhas necessidades e vou focar só nisso, você vai adoecer. A gente vai ter uma população totalmente doente, tanto por questões psicológicas como por questões físicas mesmo, e vai acabar que esse jovem, além de, por um milagre ele conseguiu passar para a universidade, que bom, agora ele vai ficar internado no hospital, ele vai ficar ali preso numa clínica, por exemplo, para conseguir voltar para a sociedade, porque ele escolheu abdicar da sociedade para conseguir esse objetivo, e isso é totalmente agressivo com esses jovens. Eles não precisam passar por todos esses transtornos para conseguir ingressar. Eles têm direito e eles precisam reivindicar esses direitos, que seja, então, pela entrada por cotas. Então, a gente vai fazer com que essas leis e essas cotas sejam, de fato, aplicadas e respeitadas. Falar de saúde mental, gente, é a gente falar de condições mais dignas, condições materiais e redistribuição de renda e oportunidade de acesso para que as pessoas vivam e não sobrevivam. E não cheguem a esse nível, né, de, às vezes, pensar em tirar sua própria vida ou definhar, né, por conta da exploração, por conta do subemprego, por conta de se matar de estudar, né, porque não teve oportunidade como uma pessoa, né, enfim, de uma outra realidade social melhor. Falando um pouco sobre a questão que você estava falando, né, da desumanização do aluno, eu me vejo vivendo isso, né, que tipo assim, que é literalmente estudar enquanto eles dormem, que é tipo, eu só tenho horário quando eu chego em casa à noite, ou tipo de manhã muito cedo, então eu não durmo para poder estudar e venho para cá quando dá. Então, tipo assim, eu perco horas de sono. E aí, falando do ser humano social, o dormir e o lazer são parte disso. E eu me vejo perdendo muito disso, que é perder os meus sábados, perder o meu domingo, porque eu preciso estudar, porque tem gente muito à minha frente. E é essa visão do estar muito à frente também que pega muito, né? E a gente também trouxe hoje, né, uma convidada muito especial pra gente, que ela é uma aluna aqui do nosso pré-vestibular e, além disso, também é uma professora nossa, que é a Mari. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Mariana, né? Como ela disse, eu sou aluna e professora agora do projeto e eu tô no terceiro e último ano do novo ensino médio, graças a Deus, porque se fosse quarto eu ia pirar. Eu entrei no primeiro ano que o novo ensino médio foi implantado, né? Que começou. A minha turma foi a primeira do teste, né? Do teste. E, tipo assim, é um sacrifício. Por exemplo, eu no terceiro ano só tenho 3 tempos de matemática, 3 de português, 2 de sociologia, que foi a primeira vez que eu tive nos 3 anos. A primeira vez que eu tive sociologia no ensino médio foi agora. E 2 de inglês. E 2 de educação física. O resto é tudo projeto de vida, que é uma matéria obrigatória, que todos os 3 anos da escola tem que ter. Tem que ter projeto de vida. E matérias eletivas, por exemplo, eu tenho
cidades inteligentes, cultura STEAM, tecnologia e trabalho, cultura jovem, eletiva. Nada de química, física, Química história, eu tive ano passado. literatura. História, Dois você tempos. teve? Eu tive ano passado e no primeiro ano, mas esse ano eu não tenho nada de história. Ano passado eu fiz o Enem, minha primeira vez, para treinar, né? E eu me deparei com matérias, com conteúdos que eu nunca tinha tido. E não por eu estar no segundo ano, são matérias que já era para eu ter tido. Só que por eu não ter tido, por ter sido cortadas do novo ensino médio. E fez uma falta gigantesca. E alguns professores de matérias eletivas davam a matéria que eles foram formados, entendeu? Que eles realmente exerciam. Mas eram coisas muito... Qual é o nome da palavra? Superficiais. Sim, superficiais. Que no Enem não é algo superficial, né? Você tá lá e é algo de muito de... Você tá... Conteúdo, né? Sim, muito conteúdo. É uma coisa muito conteudista que você não tem nem um pouco no novo ensino médio. Coisa que meus professores, quando davam aula quando era normal o ensino médio, antes dessa mudança, diziam que já era difícil dar esses conteúdos na grade pequena. Agora tá mais difícil Agora é ainda. impossível. Impossível. Meus professores, por exemplo, têm pena da gente nessa nova grade e estão dando história nas matérias eletivas. Entendeu? Que, inclusive, está salvando muito a gente, muito. Porque a minha turma, que quando eu fui escolher, que a gente é obrigada a escolher, né? Que foi no primeiro ano, final do primeiro ano, a gente é obrigada a escolher um conteúdo informativo. Que, por exemplo, tem política, tem geração digital. Quando eu fui escolher, eu nem sabia o que tinha, o que iria cair. Eu perguntei pro diretor, um lá, que era ED, eu acho, uma coisa assim na época. E ele falou que pegava um pouco de cada matéria, assim. Aí eu, vou esse, que é o menos pior, no caso. Só que eu fui nesse, eu não sei se mudou, não sei, porque às vezes a gente escolhe e nem vai aquilo que a gente escolheu. É nesse pique. No meu, no caso, foi geração digital. Que a gente pega mais essa parte da tecnologia e Um ponto, né, que você trouxe muito é que quando eles estavam defendendo o novo ensino médio, eles estavam tentando, né, convencer a gente que o novo ensino médio seria uma coisa boa, era a questão da escolha. A questão da independência, de que o jovem agora tinha essa experiência, né, essa possibilidade de escolher o que ele vai estudar. Dar essa liberdade para o jovem. E a gente vê que não é isso na prática, porque o jovem, ele quer aprender física, ele quer aprender história, ele quer aprender literatura, ele quer ter acesso a todas essas disciplinas que fazem falta, não só na construção do indivíduo, como também no objetivo que vocês têm como passar no vestibular. Então, vocês querem ali conseguir ingressar na universidade e vocês são impossibilitados de conseguir ingressar porque simplesmente eles alteraram e deram essa falsa liberdade para que você possa escolher fazer projeto de vida. E muitas vezes você vai querer fazer um projeto de vida e não tem ali um projeto de vida, porque eles não querem deixar você escolher também. É um programa de sucateamento da educação, então não é de fato uma coisa isolada que está acontecendo, como o Cleiton trouxe. É um conjunto de coisas que acontecem. E a gente tem que entender, né, que a questão de cotas ela vai para além. A gente está falando aqui, já tocamos nas cotas da questão de renda, a gente já tocou do assunto de cotas, da questão do ensino público, né, ensino médio público. A gente já perpassou um pouquinho sobre a história, né, da questão de cotas para pessoas negras, mas acho que é muito importante a gente pensar que é uma questão muito atual nas cotas para pessoas trans. Recentemente, a Rural aprovou, né, a primeira universidade a aprovar cotas para pessoas trans, e a gente quis separar um pouquinho, né, aqui do post que fala as falas que as pessoas estão tendo sobre essa nova mudança, sobre os comentários que eles estão tendo, as dúvidas que eles estão tendo, e a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês. Alguns dos comentários, a maior parte dos comentários não tem nenhum tipo de fundamento ou nenhum tipo de pesquisa, então eu vou ler e a gente fala um pouco sobre eles.
Um deles está escrito assim: e essas pessoas trans têm alguma deficiência cognitiva? Um outro está: gente, mas não é só estudar? Aí tem um aqui que eu gostaria que vocês comentassem. Qual a dificuldade acadêmica em ser trans? Então, uma pessoa trans, branca e rica, vai ter vantagem competindo com preto e pobre? Então, eu acredito que a gente precisa voltar um pouquinho nas questões das cotas e entender como é que ela é distribuída. A gente tem ali a reserva de 50% de total de vagas para cotas no geral. Dentro desses 50%, a gente tem ali 25%, né? 50% dos 25% é 25%. E 25% para pessoas que são de ensino médio público. Então, todos esses 25% são só para pessoas de ensino público. Então, podem ser pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas pardas. Qualquer etnia, ela vai estar ali sendo contemplada, se ela estudou no ensino público. Os outros 25% é repartido para os outros tipos de cotas. Então, entra ali a cota racial, cotas para PCD e a cota para pessoa trans, né? Entra também nesse mesmo pacote. Então, eu acredito, né, que quando a gente fala da capacidade cognitiva dessas pessoas, a gente está jogando fora toda a luta e todo... Questão histórica também. A gente volta toda na questão histórica que o Cleiton trouxe pra gente nesse podcast. Gente, foi um prazer recebê-los aqui, né? A gente teve uma conversa muito bacana, leve, né? Eu acho que foi isso importante pra gente desmistificar muita coisa. Prazer inenarrável, estamos juntos, tá? Foi um prazer também, né? Espero que vocês tenham gostado, curtido. Segue nós, tamo junto. É nóis, valeu. Até a próxima. Tchauzinho.